Já imaginou um país gigante com dimensões continentais e uma vasta extensão territorial, rico em recursos naturais de todos os tipos e, mesmo assim, proibido de fabricar até um simples par de sapatos? Um item tão básico e essencial para a vida cotidiana, pois foi exatamente assim que o Brasil colonial existiu durante séculos. Uma terra de abundância, paradoxalmente impedida de desenvolver sua própria indústria. Portugal, a metrópole, impôs uma lei rigorosa e implacável que impedia o Brasil de produzir seus próprios bens, manufaturados ou de qualquer natureza, obrigando a colônia a exportar matérias-primas brutas como pau-brasil, açúcar, ouro e diamantes, e importar tudo de valor, desde tecidos finos e móveis luxuosos até ferramentas básicas e utensílios domésticos. O objetivo por trás dessa estratégia era claro e cruel: manter o Brasil em um estado de dependência econômica perpétua e garantir os lucros exorbitantes da metrópole portuguesa. Permitir a instalação de fábricas e manufaturas no Brasil representaria uma ameaça direta, criando concorrência para os produtos portugueses, algo que era absolutamente inaceitável para a coroa portuguesa, que via a colônia como uma fonte inesgotável de riqueza. O famigerado Alvará de 1685 oficializou e consolidou essa proibição, transformando-a em lei, sufocando de vez qualquer tentativa, por mais tímida que fosse, de promover a autonomia econômica e o desenvolvimento industrial no Brasil. O Brasil, portanto, ficou irremediavelmente amarrado a um modelo de exploração predatório e desigual, exportando suas riquezas naturais a preço vil e importando quase a totalidade dos produtos manufaturados de que necessitava. Essa decisão arbitrária e injusta lançou uma sombra longa e persistente sobre o futuro do país, criando um legado de dependência econômica e vulnerabilidade que, infelizmente, ainda sentimos os efeitos negativos até os dias de hoje. No século XVII, o mundo era um palco de intensas disputas e transformações. As nações europeias, impulsionadas por ambições de poder e riqueza, lançavam-se em audaciosas expedições marítimas, buscando novas terras e rotas comerciais. O mundo seguia o mercantilismo, uma doutrina econômica que moldava as relações entre metrópoles e colônias. Essa política visava o acúmulo de riquezas pelas nações, através do controle do comércio e da exploração de recursos em territórios ultramarinos. Colônias existiam para enriquecer as metrópoles. Eram vistas como fontes inesgotáveis de matérias-primas e mercados consumidores cativos, peças fundamentais para a prosperidade das potências europeias. O Brasil, sob o domínio português, era obrigado a vender barato para Portugal seus produtos, como açúcar, tabaco e algodão, pilares da economia colonial. E, em contrapartida, comprar caro produtos manufaturados e outros bens essenciais, muitas vezes revendidos por Portugal, que os adquiria de outras nações europeias. Essa dinâmica desfavorável configurava um monopólio que só beneficiava a coroa portuguesa, que controlava o comércio e as atividades econômicas na colônia. Portugal, sem grande indústria, dependia fortemente da exploração de suas colônias para sustentar sua economia e manter seu status no cenário europeu. Revendia até produtos ingleses ao Brasil, aproveitando-se de sua posição de intermediário no comércio colonial. Essa prática gerava lucros substanciais para os comerciantes portugueses. Lucrando como intermediário, Portugal acumulava riquezas às custas do desenvolvimento do Brasil, perpetuando um ciclo de dependência econômica. Qualquer sinal de autossuficiência na colônia, qualquer tentativa de desenvolver atividades econômicas independentes, era visto como ameaça direta aos interesses da coroa e ao sistema colonial como um todo. O Alvará de 1685, um decreto régio, foi a resposta de Portugal a essas preocupações, uma medida drástica para trancar o desenvolvimento brasileiro, sufocar qualquer iniciativa local e garantir o controle total sobre a economia e a sociedade da colônia. O medo era que surgissem elites locais com poder econômico e político,
capazes de desafiar a autoridade da metrópole e, consequentemente, alimentassem desejos de independência, pondo em risco a integridade do Império Colonial Português. Manter o Brasil como fazenda exportadora, dependente da metrópole para tudo, era a forma de garantir lealdade, evitar rebeliões e assegurar um fluxo constante de riqueza para Lisboa. Assim, a lei consolidou a dependência do Brasil em relação a Portugal, amarrando o futuro da colônia aos interesses da metrópole, e bloqueou qualquer projeto de autonomia, adiando por décadas o sonho de um Brasil livre e independente. O Alvará de 1685, um decreto régio que ecoou profundamente no Brasil colônia, assinado por Dom Pedro II, o então monarca de Portugal, representava muito mais do que um simples documento. Era uma imposição, uma barreira ao progresso. Proibia terminantemente a instalação e operação de fábricas de tecidos de lã, seda e algodão no Brasil. Uma medida drástica, com consequências duradouras. A permissão era restrita à produção de tecidos grossos e rústicos, destinados exclusivamente ao vestuário dos escravizados, tecidos de qualidade inferior, sem qualquer valor comercial para além desse uso específico. A justificativa oficial, amplamente divulgada, era a necessidade de não desviar a mão de obra das atividades consideradas mais importantes para a coroa, como a agricultura e a mineração. Mas o real motivo, o verdadeiro cerne da questão, era proteger a todo custo o monopólio comercial português sobre a colônia. Oficinas clandestinas que ousavam desafiar o decreto eram impiedosamente perseguidas pelas autoridades, com punições severas que incluíam prisão, o confisco de todos os bens e até mesmo a deportação para a metrópole. Governadores e demais autoridades coloniais eram expressamente instruídos a fiscalizar de forma rigorosa e implacável o cumprimento do alvará. O espírito opressor da lei se espalhou por toda a colônia, como uma sombra pairando sobre qualquer iniciativa industrial, desestimulando de forma eficaz qualquer atividade industrial que pudesse surgir, por mais incipiente que fosse. Décadas depois, novas leis e regulamentações vieram para reforçar ainda mais as proibições impostas pelo alvará, sufocando de vez qualquer possibilidade de um desenvolvimento econômico local mais autônomo e diversificado. O Brasil virou uma grande fazenda, focada em exportar açúcar, algodão, tabaco e ouro. Sem indústria, a economia ficou vulnerável e dependente do exterior. A riqueza se concentrou nas mãos de poucos latifundiários, aprofundando desigualdades. Cidades estagnaram, sem empregos industriais ou inovação. Faltou uma classe média urbana e oportunidades para a maioria. O país se acostumou a importar tudo, sem desenvolver conhecimento técnico. Quando as proibições caíram, o Brasil estava despreparado para industrializar. O atraso industrial foi um obstáculo que durou gerações. Apesar das proibições, colonos resistiram com pequenas manufaturas clandestinas. Tecelagens domésticas surgiram para suprir necessidades básicas, especialmente nas regiões isoladas. Mulheres fiavam e teciam em casa, garantindo roupas e cobertores. O contrabando floresceu. Ingleses, franceses e holandeses vendiam produtos diretamente aos colonos. Essa rede ilegal minava o monopólio português. Até elites locais participavam dessas práticas. A resistência não era organizada, mas mostrava o desejo de autonomia econômica. A revogação do alvará em 1808 não industrializou o Brasil de imediato. O país estava atrasado, sem capital, mão de obra qualificada ou infraestrutura. A elite agrária não investia em indústria. O Brasil seguiu agroexportador por décadas. O modelo colonial consolidou desigualdades e concentrou o poder no campo. A industrialização só ganhou força no século XX, e de forma desigual. O abismo regional e a dependência externa têm raízes nesse passado. O alvará simboliza o projeto colonial que atrasou o desenvolvimento brasileiro. Revisitar o alvará de 1685 é entender as bases do Brasil moderno. A proibição das manufaturas foi um projeto de exploração que travou nosso progresso.
Hoje, superamos parte desse passado, mas ainda sentimos seus efeitos. A dependência de commodities e as desigualdades sociais são ecos daquela época. Compreender essa história é essencial para construir um futuro mais justo. O desenvolvimento exige autonomia e oportunidades para todos. Conhecer o passado é nossa ferramenta para mudar o presente e o futuro.